pulmão, então, ele tem uma margem ou borda dorsal, margem ou borda diafragmática, uma margem ou borda ventral. Depois eu mostro melhor no cadáver, tá? Aí ele tem uma face costal, uma face diafragmática e uma face mediastínica, tá? Quando a traqueia se aproxima dos pulmões, ela se divide em dois brônquios principais, direito e esquerdo, tá? E aqui ao meio, ó, existe uma divisora, uma divisão, que é chamada carina da traqueia, tá? Essa divisão aqui. Esse aqui é pulmão de equino. Deixa eu ver um pouco essas peças. Pulmão de ruminante. Pulmão de suíno e pulmão de cão, tá? Vamos começar por esse aqui. O bovino e o suíno, eles têm para o lobo cranial do pulmão direito, tanto para ruminante como para suíno, um brônquio saindo diretamente da traqueia, é o chamado brônquio traqueal. Esse brônquio aqui, ó, sai da traqueia, antes da carina da traqueia aqui, ó, fazendo a divisão dela, da bifurcação em dois brônquios principais, direito e esquerdo, um brônquio que vai para o lobo cranial do pulmão direito, o chamado brônquio traqueal, para ruminantes e para suíno, esse aqui, tá? Brônquio traqueal. Então eu consigo diferenciar as espécies por isso, tá? Esse pulmão aqui, ó, é o pulmão direito do ruminante, tá? Então eu tenho aqui, ó, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório, tá bom? O lobo cranial do pulmão direito, ele é dividido em duas partes, parte cranial e parte caudal, tá? Aí eu tenho o lobo médio, lobo caudal e lobo acessório. Entre o lobo cranial e o lobo médio existe uma fissura, chamada fissura interlobar cranial. E entre o lobo médio e o lobo caudal existe uma segunda fissura, que é a fissura interlobar caudal, tá? No próprio lobo cranial aqui, ó, que é dividido em parte cranial e parte caudal, existe uma fissura lobar, tá? E aí, se eu aproximar aqui, a gente vai ver depois no cadáver lá, existe uma incisura, chamada incisura cardíaca, tanto para o pulmão direito como para o pulmão esquerdo, tá? É a porção onde foi feita uma incisão, digamos assim, e eu consigo observar o saco pericárdico, ou seja, o coração lá internamente. É a área da auscultação, tá bom? O pulmão esquerdo do ruminante, esse aqui é o lobo cranial e o lobo caudal. O pulmão esquerdo do ruminante também é dividido em parte cranial e parte caudal, ok? Pulmão esquerdo. Então esse aí, lobo cranial, lobo caudal. Nós temos o pulmão de suíno, pulmão de suíno. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Aí eu tenho aqui, ó, pulmão, lobo cranial, lobo médio e lobo caudal, tá? Pulmão direito só tem divisão para o ruminante, em parte cranial e parte caudal, tá bom? E também aqui as fissuras, fissura interlobar cranial, entre o lobo cranial e o lobo médio, e a fissura interlobar caudal, entre o lobo médio e o lobo caudal. Este pulmão aqui, ó, é o pulmão esquerdo, esse aqui é o lobo cranial e lobo caudal. Aí ele tem a divisão, parte cranial, parte caudal, e este aqui, lobo, ou seja,
parte cranial, parte caudal do lobo craniano, e este aqui é o lobo caudal. Ok? Pulmão de cão. Este pulmão aqui, ó, o direito, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório, tá? Essa impressão aqui, ó, é da veia cava caudal, dentro da cavidade, tá? Essa impressão aqui. Pulmão esquerdo. Então tem o lobo cranial, pulmão esquerdo e lobo caudal. Sendo essa parte aqui, ó, parte cranial, parte caudal do lobo cranial. E este lobo aqui é o lobo caudal do pulmão esquerdo. Equino. O pulmão do equino ele não tem externamente divisão nenhuma, tá? Então mais ou menos eu tenho aqui pulmão direito, lobo cranial, lobo direito, não tem o lobo médio, tem lobo caudal e lobo acessório. Então o pulmão direito não apresenta o lobo médio, tá? E aqui eu tenho, ó, no esquerdo eu tenho o lobo cranial e o lobo caudal. Não tem fissuras, isso aqui são incisuras, ó, incisura cardíaca, essas duas aqui, ó, incisura cardíaca, tá? Não tem fissura interlobar, então não tem divisão. A divisão ela só é percebida quando você acompanha aqui o brônquio, vai dissecando o brônquio e acompanha essa segmentação aqui, ó, dos brônquios internamente, tá? Ó. Então tem aqui, ó, o lobo cranial, lobo caudal. E tem aqui, ó, lobo cranial aqui e lobo caudal daqui em diante. Ok? Essa segmentação do equino. Por fora ele é totalmente liso, tá? Vou usar aqui no cadáver.